Hoje você vai aprender. Hoje nós estamos dando continuidade ao desafio onde eu me proponho a ler 1000 livros. E hoje nada melhor do que falar de um brasileiro renomado médico gastrointestinal brasileiro chamado Elion Povoa. Esse cara aqui, ó, que escreveu esse livro, ó. Esse livro aqui, ó, O Cérebro Desconhecido, Elion Povoa, tá? Esse é um excelente livro para você ter em casa, mas com algumas ressalvas que eu vou falar durante o vídeo, tá? É um excelente livro. Por que que esse livro aqui, inclusive a foto do Elion Povoa tá aqui, ó. Por que que esse livro aqui ele é muito bom para você ter em casa? Foi uma recomendação do Dr. Lai Ribeiro para ler, tá? Eu li esse livro maravilhoso, eu acho maravilhoso. Bom, o Elion Povoa, ele é um médico brasileiro com consultório. Eu não sei como é que está hoje, porque hoje ele deve estar com uns 90 anos, mas é um renomado médico brasileiro, onde os médicos em São Paulo, quando um paciente não conseguia encontrar uma cura, não conseguia amenizar o problema, muitos desses pacientes iam para o Elion Povoa. E aí esse Elion Povoa conseguia ou curar ou amenizar o problema dos pacientes. Por quê? Porque ele é um médico gastrointestinal, ele trabalha com o intestino. E segundo a medicina oriental, não é a medicina ocidental que nós temos, segundo a medicina oriental, todas as doenças começam no intestino. Ó, se viu o barulho aqui, é meus filhos e filhas, tá? Segundo a medicina oriental, todas as doenças começam no intestino. Ou seja, você tem que trabalhar muito bem o seu intestino para você não adoecer. E isso está falado aqui nesse livro, e também o Elion Povoa, ele também acredita na mesma coisa, tá? Só que esse livro aqui, ele vai falar sobre a permeabilidade intestinal, sobre a mucosa intestinal, ele vai falar sobre a saúde. Você começa a tratar do estômago e você cura diabetes, problema de câncer, problema de não sei o quê. Você começa a trabalhar o intestino, você é curado. Então o Elion Povoa, ele é um médico que eu não sei se hoje tem consultório, mas ele é um médico que resolve os problemas que os outros médicos não conseguem resolver. O próprio Dr. Lai Ribeiro citou esse médico como renomado médico, tá? Como um médico fantástico. E esse livro, O Cérebro Desconhecido, o Elion Povoa prova que o nosso intestino ele tem neurônios. Ele tem milhões, acho que se não me falha a memória, 100 milhões de neurônios. O nosso intestino, ele produz muitas vezes a endorfina, a dopamina. Você acha que produz no seu cérebro, mas boa parte vem do intestino. Então, o intestino humano é um órgão muito importante na saúde. Muito importante. E o Elion Povoa, ele é totalmente contra a cirurgia bariátrica, porque o intestino ele é responsável por absorver nutrientes, minerais, por expulsar coisas ruins do seu corpo. Então o intestino é uma coisa que você jamais deve remover, jamais. Então assim, remover parcialmente, tá? Então o Elion Povoa vai falar muito sobre a permeabilidade intestinal. O que eu achei interessante desse livro, tá? Os pontos positivos desse livro, tem pontos negativos também. Todas as doenças começam no intestino, medicina oriental, e se comprovando através do Elion Povoa. Ali deve ter uns 50 para 60 casos onde o Elion Povoa cura as pessoas. Cara com problema de tudo que você pode imaginar, intoxicação com chumbo, intoxicação com não sei o que, o cara tratando de tudo através do intestino. É inacreditável, inacreditável. Só que o que eu aprendi com esse livro? Que você tem que manter o seu intestino plenamente saudável. E como é que você faz isso? Tem duas sinergias aqui. O livro do Elion Povoa, ele faz bom uso disso aqui, ó, barriga de trigo, porque o próprio Elion Povoa, ele também detona o trigo. O trigo também faz muito mal, né? Principalmente o glúten, né? Tem um capítulo inteiro sobre o glúten aqui dentro que regaça com o intestino. Mas o que eu acho interessante no livro do Elion Povoa é que nosso corpo possui mais bactérias do que células. É uma coisa bizarra. O nosso corpo, 90% ou mais do nosso corpo é bactéria. E muitas vezes os caras ficam, você tem que erradicar as bactérias. Não, o nosso corpo
precisa das bactérias. Nós precisamos fazer uma simbiose. O que é simbiose? Nós temos que trabalhar junto com as bactérias em comum acordo, em perfeita sincronia. Então, o nosso corpo tem que trabalhar com as bactérias em simbiose. Nunca se esqueça disso, simbiose. E ele vai falar o William Povo vai falar sobre os lactobacilos. Lactobacilos e todo tipo de coisa que ajuda a melhorar a sua flora intestinal. Mas uma coisa que eu achei interessante é o seguinte: você tem kefir. Cara, se tu não sabe o que é kefir, ele é um tipo de bactéria que você cultiva ou em água ou em leite, ok? Geralmente você cria um scooby, uma kombucha, e você consegue utilizar o kefir, tá? Para gerar essa bactéria e criar certas bebidas, né? Além do kefir, você tem também o chucrute, ok? Que é repolho fermentado. Você pode comprar no supermercado, na internet, dependendo do supermercado. Tem supermercado que não tem. E você pode, o repolho fermentado, você pode criar em casa, não tem problema. Você tem que ver um vídeo na internet para você aprender a criar o negócio do jeito certo. E por que os alemães têm uma saúde assim bizarra? Cara, na Alemanha, o índice de pessoas com síndrome de Down, além de síndrome de Down, o índice de pessoas com doença é mínimo. Aí vocês perguntam, mas peraí, meu irmão, mas o que esses caras comem muito cachorro quente? Como é que esses caras podem estar saudáveis? É porque na Alemanha tem muito a cultura de comer lactobacilos, de comer kefir, de comer kombucha. De comer chucrute. Então, na dieta do alemão, o chucrute faz parte todos os dias. Porque as bactérias que fermentam o repolho cozido, elas sobrevivem ao nosso trato intestinal, ao nosso intestino, elas vão para o intestino e elas começam a se proliferar ali. Não fica preocupado se ela vai se proliferar muito, não. Ela se estabiliza. E essas bactérias elas vão ajudar a quebrar os sais minerais corretamente, elas vão ajudar a absorver melhor os nutrientes, elas vão remover certas coisas ruins. Então ela vai trabalhar em simbiose com o nosso corpo. Então o chucrute é uma coisa maravilhosa, aumenta a tua imunidade, ajuda com que você tenha plena saúde. E é repolho fermentado, meu irmão, fermentado. Você pode fazer em sua casa se você tiver paciência. Não vai gastar muito dinheiro. Então o chucrute é uma coisa interessante. Outra coisa interessante é o kefir. Kefir geralmente é uma bactéria que fica ou no leite ou na água, que você cultiva ela, ok? Geralmente no leite ela acaba virando iogurte, né? Ou queijo, ou de repente vira creme cheese, né? Dependendo da maneira que tu faz. Cara, é maravilhoso. Então o importante é você ingerir essas bactérias saudáveis constantemente no teu intestino para você não adoecer. Então isso é importante. O que o William Povo ensina no livro dele é você trabalhar o seu intestino de forma saudável. O pão, o glúten, ele destrói a permeabilidade intestinal. Ele regaça com o teu intestino, né? Então tem casos de pessoas com anemia, casos de pessoas com uma porrada de doença, que o intestino é o causador dos problemas. Então, se você trabalhar em cima de uma boa flora intestinal, um bom cultivo de bactérias, você não adoece. Então ele fala sobre o chucrute, ele fala sobre muita coisa interessante. Mas anota aí, kefir para você estudar e chucrute. São duas coisas que você tem que estudar se você quer ter saúde. Duas coisas, kefir e chucrute. O limão também é maravilhoso. O limão, apesar de ácido, quando ele chega no estômago, ele se transforma em alcalino. E ele ajuda na decomposição dos minerais, das vitaminas, ele aumenta a absorção de minerais e vitamina e ele cria um certo tipo de eletrólise, ele transforma o seu corpo em alcalino. Tem um livro inteiro sobre limão aqui que eu posso falar, é outra pauta para vídeo, meu irmão, é absurdo. Então ele ajuda também na permeabilidade intestinal. Então, por exemplo, na Europa, os europeus eles não são muito de ir pro hospital. Geralmente um europeu ele vai uma vez a cada 3, 4 meses no hospital, muitas vezes consulta marcada, esse tipo de coisa.
Raramente um europeu adoece. É raro um europeu, um alemão adoecer. Aí você pergunta, por que esses caras não adoecem? Pô, no Brasil as pessoas usam o limão uma vez a cada 2, 3 dias. O europeu são 4 limões por dia. A ingestão de limão de um europeu é 4 limões por dia. Que eles pegam limão, colocam em salada. O tempero deles de carne é com limão. Eles usam limão para muita coisa. Então, os europeus, eles comem 3 vezes mais, ou 4, 3 vezes mais limão do que o brasileiro. Então, limão é uma coisa muito cobiçada lá fora. Muito cobiçada. E limão ajuda na permeabilidade intestinal. Ajuda na flora intestinal. Outra coisa que eles comem demais lá fora, eu falo de experiência pessoal minha, de quem vai para a Europa várias vezes. Meu irmão, uma coisa que eles comem demais é chucrute. Principalmente alemão. É como se fosse arroz e feijão pra gente, os caras comem chucrute. E chucrute são bactérias benéficas para a saúde. Benéficas. Então, o fato de você comer... E chucrute é repolho fermentado. Outra coisa importante é que eles utilizam... Uma coisa que eles comem muito lá, a ingestão de leite e queijo, mas eles utilizam muito o kefir. É uma bactéria que coloca essa bactéria no leite ou na água, tem 2 tipos. E aí ela fermenta, ela vai gerando, ela gera coalho, ela gera iogurte, gera creme cheese, gera queijo. Depende do estágio do kefir. E os caras utilizam essa bactéria. A bactéria ela remove remove esqueci o nome da substância que tem no leite. A que causa alergia, remove a lactose, e ela transforma aquilo ali no organismo vivo. Aí quando você ingere aquele kefir, sua saúde melhora muito. Então por que o alemão dificilmente adoece? Apesar de comer muita salsicha, que eles comem muita salsicha, muito condimento, porque a cultura deles, tanto na Europa quanto na Alemanha, é comer muito limão e comer muito kefir. Kefir não, perdão, chucrute. E kefir também, raros são os casos, mas o kefir é mais em Portugal. É mais chucrute e limão. Então, uma coisa que eu aprendi no livro do Hélio Póvoa é trabalhar em cima do intestino, cara. Se tu não quer adoecer, se tu não quer gerar problema... Inclusive o jejum, tá? O jejum, ele fala que é importante. O jejum te ajuda a proliferar as bactérias benéficas no seu intestino. Porque você dá uma chance do seu intestino se reagir. Quando você come de 3 horas, você está auto-sabotando o seu corpo. Então, eu acho interessante essa pegada do Hélio Póvoa, cara, porque ela ajuda demais. Essa história de você falar que todas as doenças começam no intestino, e realmente tem parte disso, cara, e você trabalhar em cima do seu intestino, você não adoece. Então, um intestino forte e saudável, 0 doença. Inclusive, o Hélio Póvoa fala que a gordura é porque o seu corpo não tem as bactérias necessárias para expulsar aquela gordura, tudo. Então, você tem que trabalhar em cima para emagrecer. Eu já estou fazendo o que ele fala, tá? Então, é uma coisa interessante. Esse livro, esses são os pontos positivos. Quais são os pontos negativos desse livro aqui? Esse livro... não é questão de preço, mas esse livro aqui, ele tem um elevado preço, não é 19, 20 reais, geralmente é uns 40. Às vezes para você não é nada, né? E uma outra coisa interessante desse livro é que é a complexidade desse livro. Aqui nós temos um médico relatando, né? Aqui é como se fosse um artigo científico. Esse livro ele é de dificuldade, ele tem uma enorme complexidade, uma enorme dificuldade para pessoas que não estão acostumadas a ler. Porque ele vai utilizar termos médicos, termos técnicos, que você não vai conseguir entender. Então, esse livro ele é como se fosse um artigo acadêmico. Um artigo acadêmico. Ele é feito para médico. Na minha visão é isso. Feito para médico. Apesar dele falar que não é, para mim é. E aqui eu marquei aqui, ó, algumas partes que eu marquei desse livro que eu acho interessante falar aqui, ó. Olha só. Olha só. O iogurte e similares vendidos nos supermercados, infelizmente, não ajudam muito quando se quer combater a cândida ou a disbiose em geral, tá?
pois esses produtos contêm uma quantidade pequena de lactobacilos. Então, assim, o iogurte, os produtos que vendem no supermercado, eles são enganação, tá? Olha só, algo em torno entre 100 e 200 milhões. Isso é muito pouco dentro do universo de 50 trilhões de micro-organismos que habitam o nosso intestino. Então o que acontece? Você tem que se focar em tipo de iogurte com muito mais bactéria, né? Por exemplo, o kefir que você cultiva em leite vira iogurte. E tem muito mais bactéria do que o iogurte que você compra no supermercado. Aí ele fala sobre os lactobacilos, né, que também são muito bons. Mas ele vai falando aqui, olha só, ao contrário do que querem nos fazer acreditar, os lactobacilos não são inóculos, porque a Anvisa tinha proibido os lactobacilos, né? E existem vários trabalhos científicos demonstrando seus inúmeros benefícios. Não tenho a menor dúvida de que eles podem e devem ser tomados até mesmo de forma preventiva, para garantir de uma vida livre de doenças. Cara, esse livro é sensacional. Então, assim, se você quiser um livro que vai falar sobre intestino, é esse livro aí. E o que eu acho interessante desse livro, que vai mudar a sua vida, é a importância de você tratar bem o seu intestino. E tratar bem não é comer uma pururuca, comer um bolo com açúcar refinado, não é isso, cara. Tratar bem o seu intestino é você começar a ingerir certas bactérias, dar o tempo de descanso para o teu intestino, é você observar a coloração das suas fezes, é você observar se essas fezes estão viscosas, pregando aquelas fezes grudentas ou as fezes muito duras. Então, observar o seu cocô para saber se você está saudável ou não. Isso é importante. Isso é importante. E o que mais vai te ajudar nessa campanha do intestino é jejum, segundo esse livro, limão, lactobacilo e também o chucrute, tá? E claro, deixo adendo aqui o kefir, tá? Mas, então assim, são essas as coisas que vão te ajudar. O kefir, meu irmão, é fácil de fazer. Você compra leite, o conselho que eu te dou, compra leite de vaca, não compra leite de caixinha, porque tem muito produto químico, tem até formol lá dentro. Pega leite de vaca mesmo. Compra o kefir, compra o leite de vaca e utiliza o próprio leite de vaca. Aí você vai produzir o seu próprio iogurte. Aí na hora de consumir, você coloca um pouco de açúcar, uma fruta, alguma coisa que você quer comer. E você vai comer o kefir, entendeu? Você que não está acostumado a comer kefir, vai começar a cagar igual o pato. Porque o seu intestino muitas vezes está pobre em bactérias. Mas ele vai se regularizar. Isso que é importante. Chucrute é repolho fermentado. Tu começar a comer aquilo ali, tu vai cagar igual o pato. Só que o seu intestino, ele não tá... O seu corpo tem que ter essas bactérias. Você não pode tirar as bactérias. É uma simbiose. Então, chucrute, kefir, é importante você ter. Tem tal do Scooby, da kombucha também. É muito legal. Outra bactéria importante. Então você vai aprendendo. Para você poder ter essa... Tem até uma bebida que vende na farmácia chamada endorogermina, que ela é caríssima, que ela tem muitas bactérias, acho que é 10 bilhões que vem naquela capsulinha. Aquela ali ajuda o seu intestino. Só que o importante mesmo de tudo é você praticar. Kefir, cara, kombucha, ou simplesmente você escolhe um para tu pegar. Pega, por exemplo, chucrute. Cara, é repolho fermentado, velho. Tu pega uma vasilha e você vê uns 2, 3 vídeos na internet, você aprende a fazer. Kefir, facílimo de fazer. E aí, cara, você vai comer aquilo ali de forma preventiva. Você vai comer aquilo ali, por exemplo, todo dia, de manhã ou de tarde, vai comer de forma preventiva. E cada dia que você come aquilo ali, você vai estar colocando bactérias benéficas para a sua saúde. Se o seu intestino estiver puramente saudável, você não adoece. Segundo a medicina oriental, tá? Você não adoece. Então, isso é importante. Eu gostei muito desse livro do Hélio Póvoa, tá? A nota que eu dou para esse livro aqui, eu não dou 9, tá? Eu vou dar por volta de 8,7 por aí, tá? Por que eu estou dando uma nota um pouquinho mais baixa desses 3 livros aqui? Esses 3 livros, eles são o ápice da sabedoria. Barriga de Trigo, Por que Nós Dormimos e Jejum, Uma Nova Terapia. Esses 3 são os livros mais importantes que você tem que ter. Esse do Hélio Póvoa, ele é um complemento. Ele vai te ajudar demais. Só que é o seguinte, cara.
É muito difícil para pessoas leigas no assunto entender isso aqui. Você vai ficar perdido, você vai ficar assim, meu, como é que eu vou entender esse negócio? Só que assim, a forma resumida desse livro é que ele vai falar sobre o intestino e como que você tem que tratar bem o seu intestino. Então assim, para mim vale a pena. Eu dou 8.7, eu não dou 9.8 igual do Matthew Walker, porque o livro do Matthew Walker diz respeito a 1/3 da sua vida. Isso aqui é muito importante. Dou 8.7, uma excelente nota. Você vai ver que o livro do Luciano Subirá eu vou dar quase que 0 aqui quando eu falar dele. Mas esse aqui, esse aqui, 8.7, vale a pena. Se tu tem dinheiro sobrando, compra esse livro. Se tu tem dinheiro sobrando, se tu não tem dinheiro sobrando, se você sente que você não vai conseguir entender esse livro, não leia, não compre. Mas para mim valeu a pena. Foi uma recomendação do Dr. Laí Ribeiro. Eu comprei, li esse livro, eu tive uma enorme dificuldade de aprender isso aqui. Muitas vezes eu tinha que ler a mesma página 2 vezes. Por isso que eu demorei para ler esse livro, porque é muito complexo. Tem coisas que ele fala aqui, ele até bota umas imagens explicando, tá vendo aqui? Ele até bota umas imagens explicando o funcionamento do organismo, do cérebro, do intestino. Só que, cara, umas coisas que para nós que não somos médicos, parece que eu estou lendo coisa de outro planeta, cara. Por exemplo, aqui, olha só essa imagem aqui, tá vendo? Aí aqui ele fala o seguinte, olha só, o plexo nervoso do intestino. Eu nunca ouvi falar de plexo nervoso do intestino. Controla os movimentos intestinais. Ele atua também sobre a musculatura intestinal, como nos enterócitos. Eu não sei o que é enterócito. Aí eu tenho que ficar pegando, tentando entender que são as células que revestem o intestino. Os neurônios sensivos, à esquerda da figura, levam os impulsos ao cérebro e à medula espinhal. Tá vendo? É um livro difícil. Você acaba de ler esse negócio e você fala, cara, eu não entendi. Tipo assim, é um negócio muito complexo. Aí ele mostra as estruturas simpática, parasimpático. Então, é um livro médico. O cara que é médico, que passou a vida dele estudando o corpo humano, isso aqui vai ser um deleite. Para nós que não somos médicos, é uns textos absurdo. Então, fica difícil de entender. Mas, na minha concepção, é um excelente livro para você poder ter. Tá? Minha filha está me chamando, se você ouvir aí, peço perdão, tá? Mas assim, é uma coisa maravilhosa que você tem que ter na sua casa. Se você tiver dinheiro sobrando, porque tem outras prioridades. Mas eu achei maravilhoso. Eu dou 8.7 porque eu acho que é um livro muito bom, tá? Muito bom. Vale a pena você ter na sua biblioteca pessoal, tá? Eu acho que vale muito a pena. Por exemplo, esse livro é um livro de cabeceira, eu vou levar pro resto da minha vida. Esse é um livro, cara, que assim, tá tudo marcadinho aqui, É um livro que eu vou levar pro resto da minha vida aqui, O cálcio e também o magnésio não é importante apenas para os ossos, mas também para os músculos, o coração e o funcionamento cerebral. Eu não sabia que o cálcio era importante pro coração e pro cérebro, e aqui nesse livro eu descobri. Então, é um livro muito bom mesmo. Só que ele é difícil de entendimento. Se você não está acostumado com leitura, não compre, meu irmão. Você não vai entender esse livro aqui. De coração, todo a respeito do mundo, você não vai entender. Agora, se você está acostumado a ler, você já leu pelo menos aí umas 2 dúzias de livros na sua vida, você já leu uns 20 livros para frente, você vai conseguir ler. Você vai capengar, mas você vai conseguir ler, tá? Então vale a pena aí. Tá aqui o 4º livro da nossa história, tá? Tem outros livros que eu vou trazer para vocês, livros sobre limão, jejum intermitente, livros religiosos, tudo isso aí eu vou trazer para vocês. Mas está aqui o nosso 4º livro da série do Desafio de 1000 Livros, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, encontro com vocês agora no próximo vídeo, tá?